O último trabalho do lendário animador Ray Harryhausen. Qual técnica foi utilizada? Como estão e o que aconteceu aos atores principais desse filme? E mais, você sabia que Arnold Schwarzenegger quase esteve neste filme? Lançado em 1981, confira agora no Curiosidades Pop algumas curiosidades sobre o clássico Fúria de Titãs. O roteirista Beverly Cross era um estudante de mitologia e ele desenvolveu um enredo centrado nas figuras de Perseu e Andrômeda, que ligava vários mitos. Foi quando ele levou a ideia para os produtores Charles A. Schneer e o também animador Ray Harryhausen, e a história acabou por ser modificada para adicionar mais criaturas. Dentre os atores considerados para o papel principal estavam Malcolm McDowell, Michael York e Richard Chamberlain, e ninguém menos que Arnold Schwarzenegger, que era bastante desconhecido ainda naquela época. Porém, o produtor Charles Schneer sentiu que, com exceção de Hércules, os heróis gregos eram atléticos, mas não excessivamente musculosos, e ainda tinha a questão dos diálogos, que naquele tempo não era ainda o forte de Arnold. Assim, Harry Hamlin foi a melhor opção para o papel. Um fato interessante era que ele queria inicialmente estar no filme Pecado Mortal, para poder estrelar ao lado de Richard Burton, mas ele preferiu estar em Fúria de Titãs para estrelar ao lado de Laurence Olivier. O falecido diretor Desmond Davis foi escolhido para dirigir este filme por causa de sua inventividade visual inteligente da produção de 1979 Measure for Measure, adaptação de uma famosa peça de Shakespeare, e sua ótima habilidade em trabalhar com atores shakespearianos, coisas que agradaram o produtor Charles A. Schneer. O diretor veio a falecer no dia 3 de julho de 2021. A renomada atriz Maggie Smith, que interpreta neste filme a deusa Tethys, era esposa do roteirista e produtor principal deste filme, o Beverly Cross. Este filme foi um verdadeiro sucesso na época de seu lançamento, pois com um orçamento de 9 milhões de dólares, ou 15 milhões, ele arrecadou mundialmente mais de 70 milhões. E o interessante de saber é que ele estreou em sua época em segundo lugar, atrás de outro filme bem conhecido, que era Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. E como muitos sabem, Fúria de Titãs teve um remake e uma sequência do remake, que na época faturou muito dinheiro, porém não foi bem visto pela crítica, e tem opiniões divididas por parte dos fãs. Como curiosidade, o remake tem algumas cenas parecidas com o original, bem interessante. Inicialmente, o personagem Calibus seria unicamente um personagem em stop motion, como vemos no filme em algumas partes. Porém, após reescritas de roteiro, o diálogo foi adicionado e o papel foi dado a Neil McCurdy. O filme teve uma novelização escrita por Alan Dean Foster, publicada em 81. Porém, ele elaborou muito mais sobre certos personagens do filme. Por exemplo, todos os soldados de Talo que acompanham Perseu têm nomes e diálogos, enquanto que no filme, seus rostos são pouco vistos e eles não têm falas ou nomes. E as histórias em quadrinhos Wrath of the Titans, lançadas em 2007, davam continuidade ao filme original. Como uma tentativa de lucrar com o sucesso da venda de brinquedos do Star Wars, fabricados pela Kenner, a Mattel também produziu os brinquedos de Fúria de Titãs. Foram lançados, por exemplo, bonecos dos personagens Perseu, Talo, Calibus, Charon, Pegasus e Kraken. Como curiosidade, talvez os mais velhos não saibam, mas os mais novos conhecem a animação da Pixar chamada Monstros S.A. E o interessante é que nessa animação tem uma homenagem interessante ao animador Ray Harryhausen, que é o nome do restaurante em que os personagens vão jantar, chamado Harryhausen. Eu fiz reserva pra gente num tal de Harryhausen. O interessante é que o animador costumava criar personagens e esculturas de monstros, e aqui foi referenciado em um filme de monstros.
E falando nele, o Ray Harryhausen, famoso animador stop motion que também produziu este filme, optou por realizar os efeitos especiais do mesmo, bem como movimentação de criaturas que não existem, com a famosa técnica de animação stop motion, hoje em dia muito usada com foco principal em animações, porém antigamente era usada também em filmes e até aquele tempo já era considerada uma técnica que estava em seus últimos dias. Este filme marca também a única vez em que ele precisou de um assistente, o conhecido Stephen Erton, que iria trabalhar futuramente na Aranha do filme Crow, e Fúria de Titãs foi o último trabalho de Harryhausen, já que o artista havia se aposentado logo no início das filmagens deste longa. Seu trabalho foi reverenciado ao longo dos anos por Steven Spielberg, George Lucas, Tim Burton e James Cameron. Ele faleceu em 2013 aos 92 anos. Alguns dizem que a coruja Bobo foi criada para fisgar um pouco do sucesso que foi o famoso robô R2-D2 na época. Porém, Ray Harryhausen garante que o personagem foi criado muito antes de R2-D2, mas não há como negar as semelhanças. Uma sequência para o filme chamada Force of the Trojans chegou a ser lançada pela MGM em 84, no entanto nunca chegou a ser desenvolvida. O lançamento inicial do filme em 82 para home video não teve cortes e nem foi classificado. Já para o lançamento em VHS em 87, foi classificado como para maiores de 15 anos. Já para o DVD em 2006, o filme foi classificado para 12 anos. O filme teve algumas cenas cortadas que seriam gravadas, como por exemplo, uma cena em que Kraken iria rasgar Pegasus no meio, e também uma cena de nudez de Andrômeda no clímax do filme, e também a cena em que Perseu cortaria a cabeça da Medusa apenas usando seu escudo. Ideia essa que deixou Harry Hamlin apreensivo, a ponto de deixar o filme, pois isso não estava de acordo com a mitologia grega. Enfim, essas cenas foram retiradas para garantir uma melhor classificação. Agora vamos falar o que aconteceu e como estão alguns atores principais do filme. O ator Harry Hamlin, que interpreta Perseus, está atualmente com 70 anos de idade. Casado com a também atriz Lisa Rinna, o ator disse recentemente ter sido prejudicado por Hollywood por causa de um personagem gay que ele interpretou no filme Fazendo o Amor, de 82. Ele relata que as portas para ele foram fechadas em Hollywood por causa desse filme. Até os dias atuais, Fúria de Titãs ainda é seu filme mais lembrado. A atriz Judy Booker, que interpretou Andrômeda, está atualmente com 68 anos e ainda atua em filmes raramente e séries e teatro ingleses. A atriz Meg Smith, muito conhecida atualmente por seu papel em Harry Potter, interpretou Tex em Fúria de Titã. Está atualmente com 87 anos e em 2009 ela foi diagnosticada com câncer de mama, ao qual ela se recuperou totalmente. E o interessante saber é que ela ainda continua em atividade. Ursula Andress, símbolo sexual dos anos 60 e 70, está atualmente com 86 anos, muito conhecida por seu papel em 007 contra o satânico Dr. Nu. O interessante saber é que ela manteve um relacionamento com o Harry Hamlin na época das gravações do filme, e também antes, inclusive eles têm um filho juntos. A atriz que interpretou Afrodite não aparece em nenhum filme desde 2005. O ator Burgess Meredith, que interpretou Amon, é muito conhecido, lógico, pelos filmes do Rocky Balboa. Infelizmente, ele veio a falecer em 1997, aos 89 anos, sendo seu último filme intitulado Dois Velhos Mais Rabugentos. O ator Neil McCurtain, que interpretou o terrível Calibus, era conhecido por sua dramática aparência física, por causa de uma doença chamada acromegalia. Infelizmente, também faleceu precocemente aos 52 anos em 85, em decorrência de uma doença neurológica. O interessante foi que Fúria de Titãs foi um de seus últimos filmes. E para finalizar, o renomado ator vencedor de 4 Oscars, Laurence Olivier, que interpretou o temível Zeus. Um fato curioso é que o ator estava doente na época das gravações desse filme. Foi considerado por muitos como o maior ator de todos os tempos. Ele morreu em 1989, aos 82 anos, sendo War Requiem seu último filme.
E é isso aí, curiosos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro das novidades. E mais sugestões de vídeos como este para você continuar aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima.